boa tarde. Começando mais um Jogo Aberto SC, hoje no dia 21 de abril. E aqui ao meu lado, Sandro Ventura, no estúdio da Band, para acompanhar a estreia dos catarinenses no Brasileirão. E se você quiser participar aqui do programa, é fácil. É só acessar aí as nossas redes sociais através do Facebook, @JogoAberto, ou através do Instagram e também do Twitter, @JogoAbertoSC. Nós vamos para uma rápida parada, já voltaremos. Aqui no Jogo Aberto você confere a estreia dos catarinenses no Brasileirão 2014, que começou conturbado. Com partida interrompida por uma liminar, o Joinville fica de mãos atadas. Vê Portuguesa sair de campo e aguarda a decisão da CBF. Vai caracterizar abandono do gramado, vai ser atribuído um resultado, 2 ou 3-0. Longe de casa, o Figueirense parece ter se impressionado com o Maracanã lotado. Não foi perfeita, foi muito boa. Pingo promove estreia de 2 novatos contra o América de Natal. Gilmar Dalpozo completa 19 meses à frente do Verdão do Oeste e segura o placar diante da torcida. É um jogo bem disputado, mas bem disputado mesmo. Tigre sai na frente, mas não segura o placar depois do possível erro da arbitragem. Não se pode deixar por isso mesmo. Alguém tem que ser punido. E no programa de hoje, uma homenagem ao narrador Luciano do Vale, que faleceu neste final de semana. Tem Neymar, condição legal! Gol! Foi muito difícil. Não estou entendendo ainda o que aconteceu. Um negócio delicado, cara. Jogo Aberto Santa Catarina. Oferecimento. 12h34 e o Jogo Aberto SC vai começar hoje. Primeiro vou cumprimentar o Sandro Ventura. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Sandro, vamos falar então agora sobre a estreia de fato. As equipes realmente não se encontraram, ficaram muito abaixo daquele rendimento que todos nós esperávamos. Por conta disso, os resultados foram muito negativos para as equipes do nosso estado. Tomara que seja apenas na estreia e que na sequência possa melhorar, mas foi bem difícil. E para começar, a gente vai falar então sobre os resultados da Série A, primeira rodada. No sábado teve Fluminense e Figueirense, Fluminense 3-0. Também no sábado, Chapecoense e Curitiba ficaram no 0-0. E no domingo, aí último catarinense em campo, Criciúma 1 e Palmeiras 2. Sandro, destacar algum desses jogos do Criciúma foi bem polêmico aí, né? Foi bem polêmico o jogo do Criciúma, sim. Criciúma que poderia ter matado o jogo no lance do pênalti. Não foi pênalti, não. Foram 2 pênaltis no lance só. E aí o árbitro André Luiz, né, com assistente de tudo quanto é lado, não conseguiu realmente assinalar de forma correta a marcação. Foi falta e foi mão também. Então foi pênalti para o Criciúma, que foi prejudicado porque no segundo tempo fez o primeiro tempo excelente. No segundo tempo continuava melhor e no momento do pênalti estava melhor do que o Palmeiras. Por conta disso faria 2-0, consequentemente encaminharia a vitória, na minha opinião. Então eu acho que o erro foi determinante para a virada do Palmeiras, a desestabilidade do Criciúma. Por conta disso o Criciúma acabou perdendo e outros vacilos também de marcação. Mas o pênalti ali foi determinante para o resultado da partida. Logo nós vamos mostrar aí a matéria do Criciúma para você conferir realmente o lance, conferir com a gente esse lance aí que o Sandro Ventura acabou de falar do pênalti. Vamos falar então sobre Série B. A primeira rodada começou com Joinville e Portuguesa, aí já começou a confusão no Brasileiro. Por enquanto o jogo não está válido pela CBF. E no sábado teve América de Natal 3 e Avaí 1. Sandro Ventura, estreia dos catarinenses, Joinville, complicado. Olha, Carinca, o lance do jogo do Joinville, eu acho que o delegado da partida ele estava mal orientado e mal instruído. Eu acho que já deveria ir para uma situação que era muito provável que acontecesse, essa questão de paralisar o jogo, Portuguesa não entrar em campo. Então todos os recursos deveriam ser bem claros para o delegado da partida, sabendo que somente a CBF ou a Vara da Barra da Tijuca, titular no caso, poderia emitir qualquer tipo de notificação em relação a interromper o jogo. Houve realmente uma notificação dizendo que tinha que parar, o torcedor conseguiu uma representação dizendo que tinha que parar o jogo, aí o delegado parou, depois voltou atrás por ordem da CBF, que somente a Vara da Barra da Tijuca poderia interromper o jogo, e aí foi uma série de desinformações. A equipe da Portuguesa saiu de campo e provavelmente vai pagar com o WO aí, e a punição deve ser grande na justiça desportiva. Então, a confusão, eu acho, no meu entender, foi por conta da falta de esclarecimento do delegado, que era o responsável pela condução da partida. Bom, vamos falando sobre Série A, Série B, mas também sobre Série D do Brasileirão. O Guarani conseguiu uma vaga.
O presidente do clube, Amaro Júnior, publicou no seu perfil oficial do Twitter: "A Série D é nossa. Acabei de receber uma ligação da CBF confirmando a vaga da Série D para o Guarani. A competição terá 40 participantes, divididas em 8 chaves de 5 equipes, e inicia no dia 27 de julho. Apesar do presidente do Guarani confirmar o acesso, a mudança ainda não consta no site da Confederação Brasileira de Futebol." Durante a semana, nós vamos continuar acompanhando esse caso do Guarani e do Metropolitano também, que luta por uma vaga na Série C. Amanhã entra com um recurso, por enquanto a vaga é do craque. A gente vai parando por aqui, um rápido intervalo e logo no próximo bloco temos mais. No próximo bloco você confere como foram as estreias dos catarinenses no Brasileirão 2014. O jogo que não terminou, o Português acata a decisão da justiça e jogadores abandonam o gramado da Arena Joinville. Ele está com o oficial de justiça na frente dele. Se o time voltar em campo, ele é preso. Se ele tem isso por escrito, o oficial não pode prender ele. Chapecoense e Curitiba ficam no 0-0 na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos as melhores oportunidades, mas ainda está aquém do que a gente quer, né? Não lembro situações claras de gol, nem por uma parte, numa equipe, nem pela outra. Rodrigo Pimpão foi na categoria para fazer um golaço e abrir o placar. O Criciúma jogou melhor, teve as melhores chances, mas no finalzinho o Palmeiras conseguiu a virada. Então, como a gente fez gol no final, nós também podíamos ter tomado, porque ficou um pouquinho vulnerável. Alguém tem que ser punido. Não pode, não é possível. Numa verdadeira pintura, com toque de peito de Fred, Rafael Sobis completou sem chance pro goleirão alvinegro. Muito boa. E tem muito a melhorar. Isso é jogo aberto SC. Jogo Aberto Santa Catarina. Oferecimento. Vamos começar a falar então sobre a estreia dos catarinenses no Brasileiro. Sandro, você já viu aí um brasileiro tão enrolado nesse começo, pelo menos Série B? Muito complicado, muitas discussões, problemas extra-campo, uma série de problemas realmente, e a participação das nossas equipes aqui também foram muito ruins. Somente o Joinville conseguiu realmente, a Chapecoense um empate dentro de casa, e o Joinville nessa questão toda por WO, que deve favorecer a equipe do Joinville, mas o início foi muito ruim, negativo, tanto dentro quanto fora de campo. Um começo bem complicado do Brasileiro, e nós vamos começar logo com o Joinville, que teve a partida interditada. O aquecimento dos jogadores da Portuguesa no gramado da Arena Joinville dava a certeza ao torcedor de que o jogo seria realizado. O apito inicial foi dado no horário previsto. Os dois times pouco haviam criado quando, aos 15 minutos, uma cópia da liminar que recoloca a Lusa na Série A foi entregue ao delegado da partida. Os jogadores e a comissão técnica do clube paulista saíram de campo. A alegação do clube era que o presidente da Portuguesa, Ilídio Lico, não poderia descumprir a ordem judicial. Ele está com o oficial de justiça na frente dele. Se o time voltar em campo, ele é preso. Se ele tem isso por escrito, o oficial não pode prender ele. Não, não tem por escrito. Eu não tenho por escrito a CBF, não mandaram nada a CBF. Os torcedores do Joinville ficaram revoltados. Durante todo o tempo, os jogadores do JEC aguardaram em campo uma definição sobre a partida. É difícil porque o ano passado eles ganharam na bola e perderam na justiça. É difícil, então é deixar eles que resolvam com a CBF, quem tiver que resolver, pra gente pensar no Joinville. A gente tá fazendo o papel de palhaço na história, né? Treinamos, o time se concentrou, o torcedor veio. O jogo estava sendo bem disputado, mas infelizmente hoje no futebol brasileiro as maiores decisões estão sendo tomadas dentro do tribunal. Por telefone, o delegado do jogo entrou em contato com a CBF, que pediu o retorno imediato da Lusa para que a partida fosse retomada. A Portuguesa tem uns minutos aí para retornar para o jogo. Não sei se eles vão retornar e é com eles. O árbitro aguardou 30 minutos para que a Portuguesa retornasse ao gramado. Como os jogadores e a comissão técnica permaneceram no vestiário, a partida foi encerrada. O resultado do jogo vai ser definido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vai caracterizar abandono do gramado, vai ser atribuído um resultado, 2 ou 3-0. Isso é o que vai acontecer, por isso que eu entendo que a Portuguesa deveria cumprir a partida e na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, discutir a legalidade. Os jogadores da Portuguesa entraram no ônibus em silêncio e saíram do estádio escoltados pela Polícia Militar. Apenas o técnico Argel Fux se pronunciou sobre a retirada do time. É uma decisão
do presidente da Portuguesa, do departamento de futebol da Portuguesa. Eu, como funcionário do clube, tenho que acatar. Antes de conversar com Sandro Ventura, nós procuramos o procurador do STJD, Paulo Schmidt, e temos mais informações. Uma vez que a expressão utilizada pela arbitragem seria interrupção da partida, nesse caso, no artigo 205, o Código prevê impedir o prosseguimento da partida de forma intencional, por óbvio, tem uma consequência de penalidade de multa, de perda de pontos em favor do adversário e, nos casos de prejuízo a terceiro, que para mim parece bastante evidente, não só ao Joinville, como todos os que disputam a Série B, a hipótese de exclusão da competição. Então, o futuro dessas ações judiciais é exatamente esse. O torcedor não tem a legitimidade para entrar com a ação diretamente pelo clube. As ações que o clube entrou e que o Ministério Público de São Paulo ingressaram, todas foram indeferidas ou cassadas às liminares. E esse é o cenário. Não há nenhuma circunstância que dê algum suporte jurídico ao que pretende a Portuguesa de disputar a Série A. Sandro Ventura, a sua opinião, questão também agora do que acontece com a Portuguesa na Série B. Ficou muito claro, né, Kalinka? A Portuguesa realmente cometeu um erro, não poderia ter interrompido a partida através de um mandato da Portuguesa ou qualquer expedição que fosse direcionado pela Portuguesa. Só quem poderia seria a vara da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que era titular do caso. E aí eu acho que o delegado deveria estar informado disso. Depois, com o contato feito com a CBF, foi passada uma ordem para dar prosseguimento à partida. Então já deveria saber disso, sem qualquer margem de erro, qualquer dúvida em relação ao início da partida. Dava sequência normalmente, agora a Portuguesa se beneficiou dessa situação aí para tirar a equipe de campo e agora provavelmente vai pagar no Supremo Tribunal Esportivo com a perda dos pontos e, consequentemente, aí, punição por WO e aí uma série de fatores que levam a Portuguesa a ser prejudicada também e o Joinville vai ficar com os pontos e aí vamos ver como vai ficar na sequência da competição. Mas lamentável porque não foi decidido dentro do campo e muito problema ainda vai ter pela frente. E o presidente da Portuguesa já deu uma declaração aí pela CBF dizendo que tudo bem, eles vão agora continuar na Série B, querem disputar a Série B, o presidente Ilídio Lico, mas depois de toda essa confusão. E falando na confusão, o torcedor do Joinville não vai ficar prejudicado, esse que foi até a arena para tentar assistir o jogo. Aqui a gente tem uma nota do site do Joinville. Eles soltaram um comunicado que o torcedor poderá trocar o canhoto por ingresso da Copa do Brasil. Virando um pouco a página, a diretoria do Joinville Esporte Clube comunica aos torcedores que pagaram ingresso para assistir Joinville e Portuguesa nessa sexta-feira, dia 18, poderão passar nas bilheterias da Arena Joinville a partir de hoje com um canhoto do ingresso para efetuar a troca do ingresso pela Copa do Brasil. Na terça-feira, vai ser amanhã, diante do Novo Hamburgo. Mas atenção, somente terá direito à troca o torcedor que tiver em mãos o canhoto do ingresso comprado nas bilheterias ou nas lojas Toca do Coelho. Então, informação aí para o torcedor do Joinville. E agora a gente vai conferir, então, América de Natal e Avaí. Em noite de estreia em casa, o América queria jogo. Arthur Maia tentou na cobrança de falta, mas mandou para fora. Tinga tentou responder, mas mandou lá em cima. Aí Roberto teve uma chance melhor ainda nesse passe do Kleber Santana. Mas Fernando Henrique fez bela defesa. Quem não conseguiu mesmo foi o goleiro Diego. Rodrigo Pimpão foi na categoria para fazer um golaço e abrir o placar. O América continuou em cima, mas foi o Avaí que marcou. Na velocidade, Roberto chegou na frente e dessa vez fez o certo. 1-1. Mas parece que o Avaí relaxou com o gol. Marcelinho fez bela jogada e cruzou. Mais bela ainda foi a finalização de Max. 2-1. No segundo tempo, o América não quis dar mole e continuou em cima. Diego teve que trabalhar. Se o Avaí trocava passe sem objetividade, o Mecão resolveu acabar logo com o jogo e com a mesma dupla do segundo gol. De novo, o Marcelinho cruzou. De novo, o Max colocou pra dentro. Fim de partida na Arena das Dunas. América de Natal 3, Avaí 1 e o técnico do América rouco de tanto comemorar. Para mim foi só o primeiro jogo da competição, então eu deixo o resto para trás e olho para frente. Eu espero que mais vitórias venham e que cada vez mais a gente possa alegrar o nosso torcedor e, acima de tudo, a confiança da direção por ter apostado na minha capacidade, na minha maneira de trabalhar. Sandro Ventura, então, mais um time catarinense na Série B.
infelizmente com a derrota. Olha, Calica, começou bem o Avaí, fez um primeiro tempo de bom para razoável, teve as melhores oportunidades e num vacilo de marcação acabou tomando gol. No segundo tempo, quando nós esperávamos uma organização para virar a situação, né, que o Roberto empatou ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Avaí não voltou organizado, voltou desestabilizado e acabou por conta disso tomando os gols também por falha de marcação. Então, agora é pensar no próximo resultado e voltar a ser aquele Avaí forte do hexagonal. E, no mais, dar sequência na competição. E quem entrou desestabilizado no Maracanã foi o Figueirense. Luto no Maracanã. Esse seria o palco onde Luciano do Vale narraria a final da Copa do Mundo. Uma perda para milhões de telespectadores, inclusive os que também estão dentro das quatro linhas. No futebol, eu quando estou jogando, estou vendo os jogos e estou acompanhando ele. Me parou em Thiago Volpe, mas por pouco tempo. Numa verdadeira pintura, com toque de peito de Fred, Rafael Sobis completou sem chance para o goleirão alvinegro. O Figueira sentiu a pressão do Maracanã e Thiago Heleno acabou fazendo pênalti em cima de Wagner. Fred bateu e fez 2-0 Flu. Para fechar uma noite desastrosa para o Furacão, quando Rafael Sobis cruzou rasteiro, Mirley acabou colocando para dentro. Gol contra, 3-0 Fluminense, uma noite quase perfeita para o Tricolor. Ela não foi perfeita, foi muito boa, e tem muito a melhorar, claro, porque a equipe tem potencial para isso. Sandro Ventura, o que falar do Figueirense? Olha, a estreia é realmente decepcionante, esperávamos um pouco mais de competitividade, um pouco mais de força do Figueirense que não apresentou. Teve dificuldade na parte física, os jogadores não venceram nenhum duelo individual com muita dificuldade e os erros também individuais que causaram a derrota. O Fluminense jogou a melhor partida dele num ano, mas por conta disso o Figueirense precisava também dar uma resposta, porque vinha de uma conquista de título, o campeonato foi muito bom e jogou muito abaixo daquilo que os torcedores e nós esperávamos. Por conta disso, o Fluminense venceu o jogo com tranquilidade, 3-0, sem qualquer margem de dúvida. O Thiago Volpe foi o único jogador um pouco mais lúcido, no mais todos muito abaixo daquilo que nós esperávamos e daquilo que o torcedor esperava também. Um dado aí do jogo, o Figueirense, ele chutou a gol apenas uma vez e o Fluminense 11. Sandro, isso implica alguma coisa? O Vinícius Eutrópio acabou fazendo alguma mudança na questão tática do time? Ele mudou depois, né? Com 2-0, se não me engano, 3-0, ele botou 2 volantes, porque realmente o Fluminense tem muitos jogadores de criatividade, jogadores que flutuavam na região de meio campo e o Figueirense não estava conseguindo marcar. Caso do Conca, Rafael Sobis, por conta disso ele pensou primeiro em arrumar atrás, tirar qualquer tipo de vulnerabilidade da equipe na parte defensiva e depois arrumar a equipe para frente para tentar contra-ataques, mas não foi suficiente para reverter a situação. Bom, vamos falar agora então da Chapecoense, que recebeu lá na Arena Condá o Curitiba. No sábado à noite, 7.000 pessoas compareceram à Arena Condá para a estreia do Verdão. Antes da bola rolar, o encontro entre pai e filho. Os preparadores físicos Paulo Paixão do Curitiba e Anderson Paixão da Chapecoense se abraçaram. No primeiro tempo, as equipes fizeram um jogo fraco, tecnicamente, de muito contato físico. A Chapecoense assustou depois de uma cobrança de falta. Mas o Coxa não deixou barato e também foi para cima. No segundo tempo, cruzamento de Ednei para Rony, que encostou de cabeça para a defesa de Vanderlei. Teve também chegada do Coritiba, Chico chuta forte para a defesa de Danilo. A Chapecoense tenta ir para cima do adversário com Regis, que chutou para a defesa de Vanderlei, que não agarrou. Final de jogo, Chapecoense 0, Coritiba também 0. Em um jogo onde a força física se sobrepôs à técnica, Chapecoense e Coritiba ficaram no 0-0 na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Agora o Verdão do Oeste viaja ao Recife, onde enfrentará o Sport na próxima rodada, no sábado que vem, na Ilha do Retiro. Não era isso que nós queríamos, né? Nós queríamos mais do que isso, com todo respeito à Chapecoense. E jogamos para isso, tivemos as melhores oportunidades, mas ainda está aquém do que a gente quer, né? Foi um jogo muito parelho, muito igual, não lembro situações claras de gol, nem por uma parte, numa equipe, nem pela outra. É um jogo bem disputado, mas bem disputado mesmo, e nós tivemos dificuldade para jogar. O resultado ele foi justo porque as duas equipes apresentaram. A Chapecoense que já deixou claro que vai lutar para permanecer aí na Série A. E é uma coisa bem complicada, né, Sandra? Tá voltando agora, ainda tá formulando o time. Para você esse 0-0
vale lá na Arena Condá? Claro, Kalinka, eu acho que o jogo foi muito equilibrado, como os dois treinadores falaram, poucas oportunidades, até porque os dois treinadores têm uma escola muito parecida, de muita marcação, muita pegada. A Chapecoense foi aquela Chapecoense forte, de muita marcação, quebrou aquela ansiedade da estreia, agora é pensar na sequência, ajustando principalmente o setor ofensivo aí para ter mais força de finalização. A Chapecoense pode sim fazer uma boa campanha. Dentro de casa é importante os resultados, mas para início de competição não foi de todo mal, o empate também dá ainda condição e confiança para a sequência da competição. E mais uma polêmica aí envolvendo outro time catarinense, Criciúma e Palmeiras. Olha só. Mais de 11 mil pessoas para Criciúma e Palmeiras. E homenagem a Luciano do Vale. Em vez de um minuto de silêncio, aplausos. Com a bola rolando, o Criciúma dominou a partida e abriu o placar. Bayer, em cobrança de falta, colocou na área e Allan Kardec desviou, tirando de Fernando Praz. Criciúma 1-0. E olha que depois do gol, o Tigre teve algumas chances de ampliar. Com Silvinho, que dividiu com Praz, e na hora de empurrar para o gol foi travado por Wendel. Logo depois, novamente Silvinho, frente a frente com Praz, que fez bela defesa. Já no segundo tempo, o time catarinense continuou dominando a partida e desperdiçando boas chances. A primeira da etapa final foi com Paulo Bayer. Praz mais uma vez fez boa defesa. Aí veio o lance mais polêmico do jogo. Silvinho escorou de cabeça dentro da área e primeiro foi derrubado por Thiago Alves. O zagueiro ainda toca com a mão na bola. Muita reclamação do Criciúma. O Tigre quase ampliou com o Eduardo, mas Fernando Praz evitou novamente o segundo gol. O Criciúma jogou bem e teve as melhores chances, mas em 10 minutos o Palmeiras conseguiu a virada e garantiu a vitória na estreia do Brasileirão. O primeiro dos paulistas foi com Leandro, que contou ainda com o desvio do zagueiro Escudeiro. O segundo, Wesley bateu a falta na área e Allan Kardec, completamente livre, marcou. Criciúma 1, Palmeiras 2. Um time muito perigoso, mas a gente conseguiu ter tranquilidade e virar o jogo, foi importantíssimo pra gente. Brasileiro é isso mesmo, jogos difíceis, acreditou até o final na vitória, na virada, isso foi importante. Então, como a gente fez gol no final, nós também podíamos ter tomado, porque ficou um pouquinho vulnerável, mas eu acho que jogou como pela grandeza do Palmeiras, buscou a vitória. Então o brilho realmente dos jogadores foi o poder de reação. Para o Tigre, restou muita reclamação no lance em que o árbitro André Luiz de Freitas Castro nada marcou. A minha responsabilidade como treinador é muito grande. Então o árbitro tem uma responsabilidade absurda num jogo de futebol. Envolve muita coisa, 3 pontos ou 1 ponto. Então não se pode deixar por isso mesmo. Alguém tem que ser punido. Não pode, não é possível. Sandro Ventura, não tem o que negar, foi pênalti, um pênalti duplo. Pênalti claríssimo, tá coberto de razão o Caio Júnior, 2 pênaltis, e aí tem o árbitro, tem o André, tem o auxiliar do lado da trave que não serve para nada, é omisso, porque não tem como você não ver um lance daquele, e o prejuízo fica por conta agora do Criciúma, porque o Criciúma estava melhor na partida, poderia fazer 2-0 e matar a partida. Depois a equipe do Palmeiras reagiu, mas o erro que prejudica completamente o Criciúma, e agora quem paga por isso? Fica por isso mesmo, o árbitro continua apitando, o Criciúma com prejuízo da derrota e toca a ficha assim o futebol brasileiro. É isso aí, a gente queria dar uma olhadinha no lance, tem como dar uma olhadinha? A gente dá uma olhadinha no lance do Criciúma e falando sobre também do Criciúma, o dirigente Cláudio Gomes, ele disse que vai encaminhar aí um DVD para a comissão de arbitragem, né? Ele que vai ainda falar sobre essa questão do jogo, é isso que o Sandro Ventura falou, a questão dos 3 pontos ou de 1 ponto, mas o Criciúma desestabilizou ali naquele final, né, Sandro? Também acabou penando, pegando sua parte da arbitragem e deixou de jogar, né? A questão é a seguinte, o Caio fez algumas alterações que na minha avaliação não surtiram efeito. Paulo Bayer saiu, onde dava cadência e a qualidade na saída, entrou o Wellington Bruno e entrou também o Vitor Michel na frente, no lugar do Bruno Lopes, que estava bem e tinha velocidade. Até esse momento das alterações, o Criciúma estava bem. Teve o pênalti também, que mataria o jogo, na minha opinião, mas as alterações também não surtiram o efeito desejado. Por conta disso, o Criciúma desestabilizou, o Palmeiras começou a crescer, fez o primeiro num chute do Leandro, que bateu na mão do Escudeiro e entrou, e o segundo numa falha de marcação. Mas esse foi o lance determinante da partida, porque o Criciúma estava melhor na partida, já tinha tido a chance com o Eduardo, com o Paulo Bayer, chance para fazer 2, 3, 4, e esse lance aí foi determinante.
pênalti claro, o auxiliar do lado da trave vendo, o árbitro também muito próximo, não apitaram porque não quiseram, pela força da camisa do Palmeiras, que realmente não determinaram o pênalti, onde mataria o jogo para o Criciúma na minha avaliação. Bom, e nós vamos encerrar então o programa de hoje com uma homenagem ao narrador Luciano do Vale, ele que faleceu neste final de semana. A voz marcante de Luciano do Vale silenciou neste final de semana. O narrador esportivo da Band morreu aos 66 anos, vítima de um infarto em Uberlândia. A repercussão foi imediata em Santa Catarina. O ex-tenista Gustavo Kirten se manifestou através do Twitter. Luciano do Vale, um dos meus heróis do esporte brasileiro. Obrigado, obrigado. Obrigado. Fica com Deus, amigo. E sentimentos aos familiares. Luciano do Vale foi ícone da geração de prata do vôlei masculino na década de 80. O medalhista olímpico Renan Dalzotto relembra a época em que o narrador ficou conhecido como Luciano do Vôlei. Marcelo Negrão! Somos ouro! Na década de 80, o jogo demorava 3 horas e meia, 4 horas, e ele conseguia, né, durante 4 horas, transmitir toda aquela emoção do jogo, ponto a ponto. Um cara que realmente ajudou não só o voleibol, mas tantas outras modalidades, né, como basquete, boxe, tênis de mesa, enfim, sinuca, enfim, um cara que realmente acreditava no esporte brasileiro. O presidente da Federação Catarinense de Futebol e eleito vice-presidente da CBF para a região sul, Delfim de Pádua Peixoto, também lamentou a morte do jornalista da Band. O Brasil vai perder e perde realmente, na minha opinião, o melhor narrador esportivo desse país. Luciano do Vale morreu no último sábado antes da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. No estádio do Maracanã, os jogadores de Fluminense e Figueirense pararam por 1 minuto. 1 minuto de silêncio também em Chapecó para Chapecoense e Coritiba. Norberto Wilson, antes de Criciúma e Palmeiras, aplausos. No Orlando Scarpelli, mais homenagens. Na partida entre Atlético Paranaense e Grêmio. Uma voz inconfundível, uma voz que marcou gerações, a voz do esporte, a voz que vai ficar marcada eternamente na memória de todos os brasileiros.